mundo hoje, comparações com Sodoma e Gomorra e o que Deus reserva para nós. O relato bíblico de Sodoma e Gomorra, descrito no livro de Gênesis, é um dos mais emblemáticos quando se fala de corrupção, pecado e inveja. Essas duas cidades, que possuíam uma população imensa, foram destruídas por Deus devido à sua imoralidade e depravação. A Bíblia descreve como a maldade, a violência, os desejos impuros e o afastamento dos princípios de Deus tinham dominado as pessoas de Sodoma e Gomorra, ao ponto de não haver mais espaço para o arrependimento. Em Gênesis 18, 20 e 21, lemos que a medida de seu pecado chegou ao cúmulo e que Deus, em sua justiça, decidiu destruí-las, poupando apenas Ló e sua família, que foram salvos da destruição iminente. Hoje, ao refletirmos sobre a sociedade moderna, muitas vezes a comparação com as cidades de Sodoma e Gomorra torna-se inevitável, dado o estado de decadência moral em várias partes do mundo. Não precisamos olhar muito longe para ver os sinais de um mundo que parece estar se afundando cada vez mais no egoísmo, na violência, na desigualdade, no consumismo sem limites e na perda de princípios espirituais e éticos. O inverso do amor, da bondade, da misericórdia e da compaixão parece ser cada vez mais comum, sendo substituído por desinteresse, egoísmo e indiferença. Vivemos em tempos onde os valores sagrados são frequentemente desacreditados e sentimentos como raiva, ressentimento e ganância prevalecem. Grandes quantidades de riqueza são acumuladas por poucos, enquanto milhões vivem em pobreza extrema. A imoralidade nas mídias, a busca incessante pelo prazer e pela gratificação imediata, a falta de ética nos negócios e a prática de injustiças de toda a ordem fazem com que muitos acreditem que o mundo está se tornando cada vez mais corrompido e distante dos ensinamentos divinos. A indiferença para com os outros e a falta de fé em Deus são reflexos de um espírito de ignorância e desilusão que afeta muitas facetas da sociedade. Neste cenário, a pergunta que surge é natural: o que Deus tem reservado para a humanidade em meio a tamanha imoralidade e falta de fé? A resposta a isso está presente em várias passagens das Escrituras que falam do juízo de Deus, mas também da sua misericórdia. Em 2 Pedro 3:9, está escrito que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Isso nos mostra que, embora o império do mal pareça dominar o mundo por um tempo, Deus manifesta sua misericórdia, dando à humanidade a chance de arrependimento e reconciliação. Ele, no seu infinito amor, tolera por um tempo a decadência moral, mas conclama a conversão, a reflexão e a mudança. A justiça de Deus, no entanto, não pode ser ignorada por muito tempo. O juízo virá, como uma grande advertência para aqueles que persistem em viver em pecado, ignorando a chamada para o arrependimento e a retidão. Em Romanos 2, 6, 8, Paulo lhes adverte, dizendo que Deus pagará a cada um segundo as suas obras. Aos que, pela perseverança em fazer o bem, buscam glória, honra e incorrupção, Ele dará a vida eterna. Mas aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, haverá indignação e ira. Assim, Deus traz consigo uma promessa de justiça, onde os puros de coração serão recompensados, e os que persistirem na maldade enfrentarão as consequências. Entretanto, a mensagem verdadeira para os cristãos é de esperança e transformação. Se por um lado, vivemos em um mundo corrompido, por outro, a graça de Deus é constantemente oferecida aos que buscam a salvação. O sacrifício de Jesus na cruz tornou possível a redenção para todos, e essa graça incessante permanece acessível para todos os que se voltam para Deus com um coração contrito e disposto a viver segundo os seus mandamentos. A luz da verdade de Cristo ainda ilumina o caminho dos justos, e Ele continua chamando as pessoas para um arrependimento sincero, uma vida de brevidade e de amor incondicional. Portanto, ao refletirmos sobre o mundo moderno e suas semelhanças com as cidades de Sodoma e Gomorra, devemos lembrar que Deus, em sua paciência e misericórdia, ainda oferece a oportunidade para o arrependimento e para a salvação. A humanidade,
embora corrompida em muitos aspectos, ainda tem a chance do perdão divino. O que Deus tem reservado para o mundo não é só o juízo, mas antes de tudo, uma longa oportunidade de transformação, como Ele sempre demonstrou em seu amor, dando aos homens a chance de se arrepender e voltar à verdadeira paz. Como cristãos, devemos ser luz neste mundo sombrio, testemunhando a presença de Deus em nossas vidas e vivendo conforme seus ensinamentos, sempre com a esperança de que, sim, mesmo em um mundo de perdição, a misericórdia de Deus pode prevalecer para restaurar e regenerar aqueles que se voltam para Ele.